meio-dia mais 11 minutos. A gente volta com o Contraponto após esse breve intervalinho. E agora a gente vai falar aí de uma pauta que tem tomado a agenda nacional, porque a partir dessa semana entra em vigor as mudanças significativas aí nas regras para tirar ou renovar a CNH. As aulas em autoescola deixaram de ser obrigatórias e o número mínimo de horas praticadas foi reduzido. E agora motoristas sem infração vão poder renovar gratuitamente a carteira de habilitação. Para falar sobre isso, a gente recebe o Rafael Martinelli, ele que é advogado, que atua com recursos de multas, defesas de condutores e também questões de direito de trânsito. Ele tem uma visão crítica, ele participa, também acompanha debates sobre mobilidade e acesso a direitos. Martinelli, seja muito bem-vindo ao Contraponto. Bom dia, Ridley, tudo bem? Gostaria de cumprimentar primeiramente as pessoas que nos acompanham aqui, que vão acompanhar, né, essa entrevista, e agradecer o convite para conversar sobre esse assunto importante que já está em alta, né? Tá expectativa grande para que seja publicada essa nova resolução, para que essas regras, então, possam valer e desburocratizar a forma de fazer a carteira de habilitação e também baratear, né, tornar mais democrático o acesso à habilitação à população, que tem, pelo estudo do governo, há muita gente que dirige, mais de 20 milhões de pessoas que dirigem sem CNH porque não tem condições financeiras de estar pagando um alto custo que era pela forma anterior, como eram as regras para poder ter essa CNH, né? Pois é, Martinelli, as mudanças começam a entrar em vigor essa semana. Na prática, falando de quem vai retirar a CNH, o que vai mudar durante esse processo? Como que vai ser feito essa parte? Para a gente dar entrada ao início da CNH, a gente precisa se direcionar a um CFC, né, o Centro de Formação de Condutores. Como que funciona a partir de agora? Como que as pessoas dão início a esse processo de retirada da CNH? Como que ele vai ser a partir dessas mudanças? Perfeitamente. Então, Ridley, o que acontece? As regras anteriores, que eram previstas pela Resolução 789, uma resolução de 2020, né, tornava muito mais rígido a forma de poder ter acesso e poder iniciar esse processo para obtenção da CNH, que era essa monopolização, né, te vinculava aos CFCs, né, que tu desse entrada diretamente pelos CFCs com essa requisição, teria que, a partir daí, realizar as questões de avaliações psicológicas, aptidão física e também mental, e, posteriormente, a realização de aulas teóricas, que antigamente eram 45 horas de aulas teóricas obrigatórias, 20 horas de aulas práticas obrigatórias, né, e essas aulas práticas, necessariamente ser praticadas em veículo com duplo comando e do CFC. E esse fluxo era totalmente mais rígido, encarecia excessivamente a forma de obtenção da CNH, do processo de obtenção, e a intenção do governo foi justamente para tornar mais barato, mais acessível e forma mais célere até. Né? O que acontece? Ainda há uma expectativa muito grande, né? Pelo que a gente tem ouvido, né, e não se há ainda para apreciar essa minuta que seria da resolução 1020 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, porque ainda não foi publicado de área oficial. A expectativa é que seja publicado essa semana. A partir da publicação dela, começa a ter, então, eficácia. Né? A partir daí, o que acontece? Não é mais obrigatório que sejam realizadas um número mínimo de horas teóricas, né? Que antigamente eram 45 horas teóricas, hoje não há essa obrigação, mas há, né, pelo que a gente tem estudado, pelo que a gente tem ouvido sobre essa nova resolução, a necessidade de se ter aulas teóricas. A gente não sabe ainda de que forma que será. A gente entende que foi, né, já adiantado que o governo vai disponibilizar um curso, né, um curso teórico, possivelmente online, pelas plataformas do próprio governo, e hoje torna mais fácil, porque iniciando essa resolução, a pessoa vai poder dar início a esse processo de obtenção da carteira nacional de habilitação diretamente pelo site do Ministério de Transportes ou, né, pelo próprio CNH Digital, que é o app, e há também a expectativa que o governo lance um app com aulas, né, teóricas gratuitas, cursos, né,
para que a pessoa possa, então, iniciar. Então, ela fazer o curso através dessas, ou pode também fazer em autoescola, claro, certamente, mas ela vai ter acesso a um curso gratuito pelo governo e depois terá, né, que realizar 2 horas de aula prática. E a parte interessante agora dessa medida do governo, né, é que não há mais a necessidade que essas aulas práticas tenham que ser realizadas junto a um CFC, mas também podem ser realizadas junto a instrutores autônomos, que vão fazer um credenciamento junto ao governo, né, ter um certificado, ter uma autorização para poder efetivamente trabalhar e prestar essas aulas, né? E a partir daí, então, a pessoa já poderá ser submetida a esse exame, né, tanto teórico quanto prático, né? Importante dizer também que há alterações tanto no exame teórico quanto prático, que eu considero acertadas, né? Segue uma ideia já internacional de como é o processo para obtenção de CNH. Então, vai diminuir em um ponto o que precisa de acerto, né, nessa prova prática, né, que antigamente eram 21 acertos de 30 questões, agora vai para 20. E na aula prática, né, não teórica, vai ser... as exigências continuam parecidas em questões de percurso, de baliza, isso continua sendo ainda obrigatório, ao que nós temos de informação, que ainda não está publicada essa resolução, né? Mas a forma de pontuação, né, em questões de infrações ou faltas mudou, né? Antigamente isso era medido por faltas, né? Tinha inclusive algumas faltas que eram eliminatórias, se fizesse uma falta diretamente já seria eliminado. Hoje, todas essas faltas serão medidas conforme as infrações de trânsito, né, que vão pontuar, e hoje, anteriormente eram 3 pontos de limite que poderia ter, hoje serão 10 pontos, né, com base em infrações que poderá ter, que a gente pode aprofundar um pouco mais como é que serão, mas em base seria isso, e a gente acredita que torne muito mais fácil a obtenção dessa CNH e mais acessível a toda a população. Rafael, bom dia, não tinha falado contigo ainda. Rafael, eu queria te perguntar, justamente, estava ressaltando aí essa possibilidade de fazer as aulas práticas diretamente com instrutores, né? Então, tem um impacto aí em cima de autoescolas, que a gente já sabe que está tendo uma grita bem grande na rede das autoescolas, né, aqui do país, e também, claro, os profissionais do setor, pessoas que trabalham nessas autoescolas. Como é que, eu queria uma avaliação tua sobre como equilibrar o acesso com a valorização desses trabalhadores. Então, Clarice, a gente sabe que tem a federação dessas autoescolas, né, e há, inclusive, já um grande lobby, assim, uma grande pressão nos parlamentares para que seja, inclusive, regulamentado, não através de resolução, que seja feito um projeto de lei, para que volte essas anteriores regras que garantem às autoescolas certamente um lucro maior, como a gente sempre viu, principalmente pelo alto custo, né, das carteiras de habilitação. E acho que o governo fez, antes de mover, né, um movimento nesse sentido, de editar essa resolução, o governo fez um estudo, né, a nível nacional, a nível internacional também, de como as exigências em outros países, justamente no sentido de democratizar essa forma de maior acesso à CNH, e justamente também porque tem muita gente que dirige sem CNH. E há necessidade de resolver esse problema. Nós temos registros de infração de CNH de mais de, talvez, 40 mil por ano, justamente que são 20 milhões de pessoas que dirigem sem CNH. O governo sabe disso, e são 30 milhões de pessoas que poderiam tirar e não tiram. Então, há necessidade, claro, de haver uma alteração para que as pessoas pudessem ter acesso ao CNH. Mas, claro, que também há necessidade de proteger os trabalhadores. Então, aí tem algumas coisas importantes que é bom a gente ressaltar, que é o seguinte: o governo ele vai credenciar, né, todas as pessoas que já são instrutores, né, nesses CFCs, automaticamente, praticamente, terá um procedimento muito simples para estar já cadastrado junto ao governo com essa autorização para poder dar aula. Então, também poderão ser contratados como instrutores autônomos. Abre também a possibilidade de outras pessoas que não são instrutores também fazer os cursos e credenciários como instrutores autônomos também. Então, as pessoas continuarão podendo dar aula. E é importante que a gente fale aqui, Clarissa,
essa retirada da obrigatoriedade, tanto da aula teórica, quanto da diminuição da hora-aula prática, que antes era 20 para 2, não quer dizer que todas as pessoas vão utilizar somente 2 horas. As pessoas certamente poderão contratar mais no CFC ou junto a um instrutor, elas poderão realizar quantas horas elas quisessem ou quando estiverem aptos a poder também ter acesso a esse serviço, pagar o serviço. Então, claro, todas essas mudanças que se revelam mais agudas, né, que é uma mudança realmente impactante e que vai retirar esse monopólio dos CFCs dessa parte, ela vai ser vista por uma ala mais conservadora com maus olhos, né? Com críticas que são possivelmente assim legítimas, né? Que ainda por ser muito novo a gente não sabe efetivamente o impacto que vai se dar, mas certamente o governo já deve ter previsto, né? E adiantado quais seriam os impactos, fez um estudo aprofundado, não é essa mudança não é da noite para o dia, não é da cabeça de alguém, ela segue todo um rito também que tem que seguir. Então eu acredito o seguinte: quando os trabalhadores terão ainda acesso, né, à forma de trabalho, ou seja pelo CFC, ou seja como instrutor autônomo, não acaba com a profissão, e certamente também as pessoas não farão somente 2 aulas. Eu até vou dar um exemplo de mim mesmo, quando eu fiz nos moldes antigos, né, obviamente, e eu, que ainda que fosse 20 horas práticas, eu cansei de ver colegas que fizeram mais de 20 horas práticas, porque achavam que precisavam um pouquinho mais, achavam que seria mais interessante. Então, não se há aí uma limitação que a pessoa faça. Pelo contrário, a retirada de obrigatoriedade. Agora, claro, a gratuidade num curso teórico, que realmente encarecia demais as aulas, essa obtenção, o processo de obtenção da CNH, que eu acho válido, né? O governo está dispondo um banco de dados, um curso grátis, isso acaba sendo muito mais didático para a população, para o cidadão ter acesso a um app que tenha tudo isso, né? Torna mais democrático. E quanto às aulas práticas, certamente os profissionais poderão estar atuando como instrutores autônomos, caso não estejam vinculados ao CFC, e ainda terá mercado, as pessoas certamente contratarão aqueles que acharem que necessitam dessas aulas a mais. 12:00 mais 23 minutos. Rafael, a gente agradece muito a tua participação aqui no Contraponto. A gente fica muito feliz de você ter aceitado o convite para falar sobre esse tema, que realmente é um tema que tem impactado bastante, né? Tem tomado aí as discussões tanto em âmbito nacional quanto municipal também. Então, muito obrigado por ter conversado com a gente. Gostaria de agradecer também novamente aqui o convite, a oportunidade de estar conversando. A expectativa da população em geral é grande, né? Eu, como advogado de trânsito, acredito que é positiva essa alteração, principalmente porque não é somente aulas teóricas ou propriamente ditas práticas que dirão se a pessoa sabe ou não dirigir, né? É justamente a avaliação, o exame, tanto prático quanto teórico, e esse é o movimento, esse é o entendimento internacional, que é isto que basila, isso que dá o parecer se a pessoa sabe ou não dirigir. Justamente também, para finalizar, eu vou te dar um exemplo aqui, que para a própria justiça, ter uma CNH é mera questão administrativa, não é questão de saber se a pessoa sabe dirigir ou não, né? Até porque isso está vinculado à questão de conhecimento de trânsito que a pessoa tem e também prático, e não só a ter uma carteira nacional de habilitação. Então, acho que é um movimento importante regulamentar, né, de uma forma que tu consiga garantir acesso a todos, para que as pessoas tenham habilitação e também tenham acesso a um curso teórico mais gratuito e a aulas mais acessíveis. Então, muito obrigado, esperamos que dê certo e que as coisas melhorem e estejam acesso a toda a população, se popularize sempre. Tá? Tchau, tchau, até mais.